today was gonna be the day, but they'll never throw it back to you. By now you should have... Pessoal, vamos então para a nossa terceira parte da nossa videoaula a respeito dos aparelhos de medidas elétricas. Agora eu quero falar com vocês a respeito de um circuito elétrico, no qual nós vamos determinar, por exemplo, a intensidade, o valor de uma determinada resistência elétrica, beleza? Então, ou seja, quando nós tivermos um determinado circuito elétrico, né, utilizando desses aparelhos, do amperímetro e do voltímetro, seja por meio de um galvanômetro ou não, ou de um amperímetro simples e puro, ou de um voltímetro puro, né, nós podemos, por exemplo, determinar a intensidade da resistência elétrica num circuito. Então, por exemplo, aqui eu tenho um determinado circuito elétrico, que é composto de um gerador, né, de um resistor, de um amperímetro e de um voltímetro. Beleza? O gerador é o que está alimentando o meu circuito elétrico, fornecendo corrente elétrica para esse resistor funcionar. Vamos supor que seja uma lâmpada, por exemplo. Tá? Mas o nosso objetivo aqui é o seguinte, não, Deus, eu quero então determinar o valor dessa resistência elétrica. Para a gente determinar o valor dessa resistência elétrica, é simples. Agora ficou ainda mais simples. A gente tem um amperímetro, né? O amperímetro ele vai medir a intensidade de corrente elétrica que vai passar pela lâmpada, pelo resistor. Você pode perceber que o amperímetro está em série com a minha resistência R. E com o voltímetro, nós vamos medir a intensidade da DDP, da diferença de potencial, nos extremos do resistor, nos extremos dessa lâmpada. Então, ou seja, conhecendo o valor da corrente elétrica que nos foi dada pelo amperímetro e conhecendo o valor da DDP que nos foi dada pelo voltímetro, nós jogamos na equação da primeira lei de Ohm, U é igual a R vezes I, e encontramos o valor da resistência elétrica desconhecida. Tá? Então, levando isso em consideração, a gente vai encontrar o valor dessa resistência elétrica. Só que presta atenção, nós vamos encontrar um valor que nós chamamos de valor aproximado. Nós não conseguimos encontrar o valor real dessa resistência elétrica. Por que a gente não consegue encontrar o valor real dessa resistência elétrica? Por dois motivos. Primeiro motivo, os instrumentos de medida que nós estamos utilizando, tanto o amperímetro quanto o voltímetro, não são dispositivos ideais. Então, ou seja, nós temos que levar em consideração as resistências do amperímetro e do voltímetro, para conseguir obter uma medida mais real, mais fidedigna com o valor da resistência do resistor. Então eu tenho que levar em consideração que em série com a minha resistência R, eu tenho uma resistência do amperímetro. E eu tenho que levar em consideração que em paralelo com a minha resistência R, eu tenho a resistência do voltímetro. Aí a gente consegue obter uma medida mais real, mais aproximada dessa resistência R. Tá? Mas não vamos partir dessa ideia. Um outro ponto que a gente tem que levar em consideração é que é o seguinte, que toda medida que é efetuada pelos meus aparelhos, tanto o amperímetro como o voltímetro, vem acompanhada de uma margem de erro. Então, ou seja, mesmo que eu considere as resistências internas do amperímetro e do voltímetro, a minha medida não vai ser uma medida real, não vai ser uma medida interessante, beleza? A ponto de algumas vezes a gente puder desprezar essa medida, de tão ruim que ela possa ser, tá? Não que seja o caso. Não, Deise, então você só está falando que a medida do amperímetro não é boa, do voltímetro não é boa, então como que eu vou fazer para obter uma medida real dessa resistência elétrica? Para isso acontecer, nós vamos ter que encontrar isso utilizando uma técnica que nós chamamos de ponte de Wheatstone. Então, ou seja, essa ponte de Wheatstone, o que ela faz? Ela é uma técnica que nós utilizamos para determinar a medida da resistência elétrica de qualquer resistência desconhecida com a maior precisão possível. E é isso que nós vamos estudar agora, beleza? Beleza, então. Então, o que é a ponte de Wheatstone? Já que você está falando aí, que é o que nós vamos utilizar para determinar uma resistência desconhecida. A ponte de Wheatstone, ela é uma montagem, né, que serve para descobrir com boa precisão qual que é o valor dessa resistência elétrica desconhecida. Então aqui eu tenho um exemplo da ponte de Wheatstone, tá? Essa ponte de Wheatstone, ela consiste de dois ramos, né, de circuito
Esses dois ramos eles vão estar interligados com um galvanômetro. Então eu tenho aqui um primeiro ramo, que tem um resistor R1, primeiro ramo, que é composto pelo ramo do circuito AC, o segundo e pelo ramo CB. O segundo ramo representa os pontos AD e DB, beleza? Todo esse conjunto de resistores, eles têm que estar ligados a uma determinada fonte de tensão U, beleza? E um desses 4 resistores, ele obrigatoriamente tem que ser um reostato. Por que ele tem que ser um reostato? Porque é o seguinte, à medida que eu aumentar ou diminuir o tamanho da resistência elétrica, a quantidade de corrente elétrica que vai passar pelo galvanômetro, ela vai mudar, certo? Então, ou seja, esse reostato nessa ponte de Winston, eu tenho que encontrar um ponto de resistência elétrica nesse resistor R4, que é o meu reostato, de forma que não passe nenhuma corrente elétrica pelo galvanômetro, de forma que essa ponte esteja, que nós chamamos de equilibrada, beleza? Então, quando essa ponte de Winston estiver equilibrada, o que eu tenho? Eu tenho uma situação onde há passagem de corrente elétrica por todos os resistores, mas a corrente elétrica que passa pelo galvanômetro e a diferença de potencial no galvanômetro é igual a zero. Isso que significa dizer que nós temos uma ponte equilibrada. Então, dizer que nós temos uma ponte equilibrada significa dizer o seguinte, que a corrente que passa pelo ramo CD é igual a zero, e a diferença de potencial no ramo CD também é igual a zero. Quando isso acontece aqui no galvanômetro, nós temos um equilíbrio na ponte, beleza? Então, para a gente determinar o valor de uma determinada resistência elétrica desconhecida, o que a gente vai fazer? Nós vamos levar em consideração aqui 3 resistores, R1, R2 e R3, onde um desses 3 resistores é desconhecido. Então eu tenho aqui 3 resistores, onde um deles é desconhecido, beleza? O meu resistor R4 é o meu reostato, é o que eu vou variar para fazer com que a minha ponte esteja em equilíbrio, beleza? Quando eu tenho isso, o que eu tenho que fazer? Como eu tenho 2 resistores que eu tenho a resistência conhecida, e como eu estou tratando de uma ponte equilibrada, nós podemos estabelecer uma relação matemática que nos permite encontrar o valor de qualquer uma dessas 4 resistências aqui. Então, para isso, o que a gente vai levar em consideração? Nós vamos levar em consideração as características de uma associação em série de resistores. Então, eu vou pegar aqui os ramos de forma separada. Então, eu tenho aqui o meu primeiro ramo AC. O meu ramo AC, ele vai ter uma diferença de potencial U de AC, que é igual a quem? A R1 vezes I1, que é a quantidade de corrente elétrica que passa por ele. Beleza? Eu vou pegar aqui o meu segundo ramo, que é o meu ramo AD, beleza? Então, U de AD vai ser R3 vezes I2. Vou pegar o meu terceiro aqui, ó, tá? Que vai ser o U de CB. O meu U de CB vai ser R2 vezes I1, porque está em série com o meu resistor R1. Beleza? Lembrando que a gente está tratando de uma ponte equilibrada, então não passa corrente elétrica pelo galvanômetro. E por fim, nós temos o nosso quarto e último, que é o meu reostato. Então eu tenho U de BD, que vai ser igual a R4 vezes I2. Tá? Então a corrente elétrica ela sai do polo positivo da bateria, chega no ponto A, ela se divide em 2 correntes. I1, que passa pelo resistor R1 e R2, e sai no B voltando para a placa negativa. E I2, que passa pelo meu resistor R3 e R4, chega em B e volta na minha placa negativa. Então eu tenho aqui esses 4 ramos aqui que estão relacionados aos meus resistores.
E a minha diferença de potencial no galvanômetro é zero, porque a corrente elétrica é igual a zero, tá? Agora olha aqui uma coisa extremamente importante. Quando eu olho aqui, o que eu estou vendo? Eu vejo que U de AC tem a mesma diferença de potencial que U de AD. Por quê? Porque esses dois ramos eles estão em paralelo. Então a diferença de potencial U de AC é igual à diferença de potencial U de AD. Assim como U de CB é igual a U de DB, certo? Vou até colocar aqui. Assim como U de CB é igual a U de DB. Tranquilo? Então, com base nisso, agora eu vou estabelecer. Quanto que vale U de AC? U de AC vale R1 vezes I1. Então, eu tenho aqui, ó, R1 vezes I1. Quanto que vale U de AD? U de AD, ele vale o quê? R3 vezes I2. R3 vezes I2. Quanto que vale U de CB? U de CB é o quê? É R2 vezes I1. Quanto que vale U de DB? U de DB é R4 vezes I2. Certo? O que eu posso fazer? Eu posso dividir essas equações, certo? Eu posso dividir essa primeira equação com a minha segunda equação. Quando eu divido ela, o que eu faço? Eu corto meu I1 e corto meu I2. Então eu vou chegar na relação que R1 sobre R2 é igual a R3 sobre R4. O que isso aqui significa? Significa dizer o seguinte, que R1 vezes R4 é igual a R2 vezes R3. Então, essa equação que eu acabei de demonstrar aqui para vocês é a equação que nós vamos utilizar para determinar a resistência elétrica desconhecida numa ponte de Whinstone equilibrada. Beleza? E isso significa dizer o seguinte, que quando nós tivermos uma ponte de Whinstone equilibrada, a igualdade em cruz das resistências me permite determinar o valor da resistência desconhecida. Então, ou seja, se eu conheço 3 resistências, dessas 4 aqui, se eu multiplicar todas elas em um produto cruzado, ou seja, fazer R1 vezes R4, R2 vezes R3, eu consigo encontrar o valor da minha resistência desconhecida. Beleza? Pessoal, para a gente encerrar a nossa videoaula sobre aparelhos de medidas elétricas, eu quero falar com vocês a respeito de uma variação da ponte de Whinstone. Essa variação da ponte de Whinstone é o que nós chamamos de ponte de fio, tá? Ela nada mais é do que uma variação dessa ponte de Whinstone, só que ao invés de, por exemplo, eu ter 4 resistores, onde um desses 4 resistores é um reostato, e aí vai sobrar 3 resistores, um desses 3 é uma resistência desconhecida, aqui nós temos o quê? Nós temos 2 resistores, RX, R3, e aqui entre os pontos A e B, eu tenho um fio elétrico qualquer, eu tenho um fio homogêneo, né, com seção transversal constante, no qual eu vou colocar um cursor C deslizando sobre esse fio, beleza? E lembrando, como ele é uma variação da ponte de Whinstone, o que a gente tem que fazer? Nós temos que mexer esse cursor ao longo do fio, variando o comprimento dos lados desse fio aqui, de forma que a corrente elétrica e a diferença de potencial no galvanômetro seja zero. Beleza? E aqui então eu vou continuar tendo uma variação da ponte de Whinstone, eu vou continuar tendo uma situação onde eu tenho a resistência desconhecida, só que agora eu estou trocando o meu reostato por um fio aqui homogêneo com seção transversal constante, tá? De forma que eu consiga determinar a quantidade, o comprimento desse fio de cada um dos lados e a quantidade de corrente elétrica que passa, por exemplo, tá? Então, levando em consideração que eu tenho aqui, por exemplo, isso, né, que nessa posição aqui, eu tenho aqui uma diferença de potencial zero no galvanômetro e uma corrente elétrica igual a zero,
Então significa dizer que eu tenho uma ponte em equilíbrio. E como nós vimos na ponte de Winston, o que a gente pode fazer? Eu posso fazer um produto cruzado, né, das minhas resistências. Quando o cursor estiver nessa posição, esse lado do fio aqui vai ter uma determinada resistência R1, e o outro lado do fio, de comprimento L2, vai ter uma resistência R2, certo? Então o que eu posso fazer? Faço um produto cruzado. Então o que eu posso dizer? Que Rx vezes R2 é igual a R3 vezes R1. Então, encontrando o valor, conhecendo o valor de 3 dessas resistências, eu consigo, por exemplo, encontrar o valor de Rx. Posso levar em consideração também o comprimento do fio, né? Lembrando que aí a gente pode usar a nossa segunda lei de Ohm. Então, posso levar, por exemplo, em consideração que posso levar em consideração que R2 é igual a ρL sobre A, certo? Que é a área do fio. E posso levar em consideração que R1 também vai ser o quê? Aqui 2, tá? Vai ser ρL1 sobre A. Como o fio é homogêneo e tem a seção transversal constante, os A's são iguais. Posso substituir esses R2 e R1 nessa equação. Então, o que eu vou ter? Que Rx vezes ρL2 sobre A é igual a R3, que multiplica ρL1 sobre A. Corto o ρ porque o fio é o mesmo, corto o A porque a área é constante. Então, eu tenho que Rx vezes L2 é igual a R3 vezes L1, o que é uma variação da nossa ponte de Winston. Eu continuo tendo um produto cruzado das minhas resistências. Beleza? Pessoal, encerra aqui então a nossa videoaula. Espero que tenha ficado claro para todos esses aparelhos de medidas elétricas, tá? O amperímetro, o voltímetro, o galvanômetro, ponte de Winston, ponte de fio. E nós nos encontramos numa próxima videoaula. Beleza? Pessoal, abração, fica com Deus e até mais. Tchau! By now you should have somehow realized what you're not to do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now.